Oi pessoal, estamos começando mais uma videoaula de língua portuguesa aqui no Tubo Aulas, esse site, este canal aí que vai trazer aulas para todos os tubos. E essa aula nós vamos dar continuidade aí ao nosso grupo de aula, a nossa saga da fonologia. Nesta aula nós vamos continuar vendo a classificação, dessa vez sobre as semivogais. Bom, nós vimos bastante sobre vogais e ficamos aí um pouco em dúvida do que seria semivogal então, né? Para que a gente possa fazer essas diferenças aí, diferenciar uma da outra. Bom, em primeiro lugar, nós temos aí a palavra louca, que é a palavra que nós trabalhamos, iniciamos, né, o conceito das vogais. Então eu vou pedir para vocês pronunciarem lentamente, mais uma vez, essa palavra louca. Ó, louca, louca. Percebemos que as palavras, elas se agrupam também esses fonemas, eles se agrupam, né? Eles são divididos em grupos que nós chamamos de sílabas. Mas sobre sílabas nós vamos ver mais adiante, nas próximas aulas. Mas só para a gente ter uma ideia do que são as sílabas, é este agrupamento aí de fonemas. Bom, no primeiro grupo da palavra louca, nós percebemos que o fonema U, ele soa de uma maneira mais fraca que o fonema O. Existem outros exemplos, outras palavras que também trazem essa diferenciação, né? De quando nós vamos soar um fonema e outro, os fonemas vocálicos nesse sentido. Então, vamos ver aqui duas outras palavras que são variantes aí do verbo cair. Então, a primeira nós temos cai, embaixo nós temos cair. Tem o mesmo número de letras, tem as mesmas letras, digamos assim, porém nós percebemos que há uma diferença na entoação aí de uma para a outra. Isso acontece da seguinte forma. Na primeira palavra, nós vamos analisar aí os fonemas A e I. Se nós percebemos essa variação, né, essa variante aí do verbo cair, cai, está na terceira pessoa do singular. Ele cai ou ela cai, né, no presente. Então nós temos aí um único grupo de fonema, né, um único grupo de fonema, ou seja, uma única sílaba. Como nós temos esses dois fonemas, o fonema A e o fonema I, o I neste caso, ele soa mais fraco que o fonema A, quando nós dizemos cai, cai. Então, o A, ele é mais forte, ele domina essa sílaba. Já o I, ele é mais fraco neste sentido. Agora vamos analisar a palavra cair, que neste caso está na primeira pessoa do singular, no passado, né? Eu caí. Então vamos analisando isso, nós temos tanto analisando essa palavra, nós percebemos que ela possui dois grupos de fonema. Um deles é constituído aí pelo fonema A e o outro pelo I. Quando isso acontece, nós temos duas vogais. Então, quando na palavra anterior aí nós tínhamos o I como sendo semivogal, por soar mais fraco que o fonema A, já na palavra cair isso não acontece. Isso não acontece. Por quê? Porque o fonema I, ele soa tão forte quanto o fonema A. Ou seja, ele constitui uma única sílaba. Quando o I aqui na palavra cai, assim como o U na palavra louca, como eles soam mais fraco dentro da mesma sílaba, existindo uma outra vogal, quando isso acontece, tanto o I quanto o U, eles são chamados de semivogais.
Por quê? Porque eles soam mais fraco dentro de uma sílaba, certo? Que agora nós vamos ver outros exemplos aí, onde aparecem aí semivogais. Percebam só esses outros exemplos. A palavra coisas, né? Nós temos o i ali soando mais fraco, portanto sendo uma semivogal, né? Sobre o o, que está ali na mesma sílaba. A palavra lírio, né? Nós temos lá no segundo bloco ali de fonemas o i também soando mais fraco que o o, então aí constitui uma semivogal. Depois nós temos a palavra tábua, onde lá no segundo grupo ali de fonemas o u soa mais fraco que o a, portanto ele vem a ser uma semivogal. Aí duas palavras aí, dois exemplos que eu trouxe para vocês de palavras estrangeiras. A palavra web, que nós já utilizamos, né, em textos de língua portuguesa. Então, a palavra web aí, um único grupo, né, de fonema, o W aí sendo um único fonema com som de U. Então aí nós temos uma semivogal, um fonema semivocálico, assim como acontece com o Y, né? O Y ali na yakisoba, na palavra yakisoba, o Y aí no primeiro grupo de fonemas, ele constitui aí o som do I, né? Então ele aí neste caso ele é uma semivogal por ser pronunciado de uma maneira mais fraca que o A. Tem alguma coisa aí que vocês devem estar recordando da aula passada, que eu questionei na aula passada. Vamos ver o que eu perguntei na aula passada? A pergunta que não quer calar. As letras K, W e Y nós consideramos como vogais ou como consoantes? Aí então, perguntei para vocês se o K, o W e o Y eram considerados vogais ou consoantes. Bom, tratando-se de som, tratando-se de fonema, aqui nós já temos dois exemplos, certo? Então, tem uma boa parte de palavras, lógico que são palavras estrangeiras, né? Que acabaram entrando no vocabulário da língua portuguesa, em função aí do K, do W e do Y estarem também já no novo acordo ortográfico, fazendo parte do nosso alfabeto. Percebam que na palavra web, o W tem som de U, né? Neste caso, ele é um fonema semivocálico, porque aí ele é uma semivogal, né? Ele tem um som de U, né? De web, aí ele tem um som de U. Então ele pode ser tanto uma vogal quanto uma semivogal, quanto também uma consoante. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. A palavra yakisoba aí nós temos o Y. Aqui ele constitui uma semivogal, mas o Y também pode ser uma vogal. Então, o Y, ele dificilmente ele vai constituir uma consoante, um som de consoante dentro das palavras da língua portuguesa. Certo, pessoal? Algumas observações então aí nesta nossa videoaula aí sobre semivogais. Duas palavras para nós, para que nós possamos analisar. A palavra mágoa e a palavra mãe. Observem que quando nós pronunciamos quando nós pronunciamos a palavra mágoa, este O que está aí, ele não tem um som de O. Dificilmente nós vamos pronunciar mágoa, né? Nós pronunciamos ele com o som de U. Assim como acontece com a palavra mãe. Dificilmente nós vamos falar mãe, né? Nós falamos mãe, mãe. Então, embora tenha a letra E, este E, ele tem som de I também. Então, nós podemos considerar, já consideramos, né, o I, o U, o Y e o W como sendo, podendo ser semivogais, certo? São as únicas letras aí, o I e o U, podendo ser semivogais. Mas nós temos também, como nós analisamos fonemas, como nós analisamos os sons, algumas palavras que temos aí o O e o E
Quando eles tiverem som de U e de I, eles também podem ser considerados como semivogais. Isso vai depender também de algumas regiões, né? Então nós temos que observar bem. Quando nós pronunciamos o O com som de U, vai ser semivogal, certo? Dentro aí da mesma sílaba, certo? Então, quando nós pronunciamos o E com o som de I, no caso aí, como exemplo, a palavra mãe, nós temos aí então também uma semivogal, certo? Lembrando que só vai ser semivogal se esta semivogal estiver junto aí, acompanhada de uma vogal no mesmo grupo aí de fonemas, certo? Na mesma sílaba. Entendido, pessoal? O Trocando em Miúdos nada mais é do que uma revisão para que vocês anotem aí o que nós vimos nesta videoaula, certo? Então eu quero que vocês peguem aí caneta e papel, lápis, papel, enfim, alguma coisa para que vocês anotem e memorizem essas questões aí que diferenciam vogal de semivogal, certo? Vamos ao primeiro item. A vogal, então, ela é a base da sílaba, ou seja, a vogal ela pode constituir uma sílaba sozinha, ela é a base dela, certo? Ela vai soar mais forte também. A semivogal, ela nunca será a base da sílaba. Por quê? Porque uma semivogal, ela nunca vai estar sozinha, ela sempre vai estar com uma vogal. Então, primeiro item aí, vogal é a base da sílaba, semivogal nunca será a base da sílaba. Segundo item, a vogal soa mais forte, sempre, ela vai soar mais forte, já a semivogal, ela vai soar mais fraco, certo? Então, isso tem que ficar bem entendido quando nós formos pronunciar as palavras aí, para identificar estes fonemas. O último, então, item aqui sobre vogal e semivogal é que existe apenas uma vogal em cada sílaba. Apenas uma vogal em cada sílaba existe, certo? Se tiver mais de um fonema aí que eu desconfie que seja vogal, não vai ser. Vai ser sempre uma vogal e a outra, ou as outras que estiverem aí nessa sílaba, elas serão semivogais. Por quê? Porque a semivogal, ela sempre acompanha uma vogal. Então, não esqueçam, vogal constitui uma sílaba, ela forma uma sílaba sozinha, semivogal não forma sílaba sozinha. Nós temos apenas uma vogal em cada sílaba. E a semivogal, ela vai acompanhar, se tiver mais de uma semivogal, ela vai acompanhar sempre esta vogal que vai estar aí nesta sílaba. Certo, pessoal? Então, galera, agradeço vocês, então, a paciência e a audiência aí por assistirem essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí no nosso vídeo, compartilhem com a sua galera aí, com a sua gurizada, com a sua turma, com seus colegas. Espalhem aí cada vez mais conhecimento. Siga a gente aí no Twitter. Curta a nossa página no Facebook, siga no Instagram. Então, lógico, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aí para sempre receber aulas, a notificação aí das aulas novas. Toda semana tem uma videoaula nova e vocês vão ficar sempre ligados aqui em novidades. Este é o Tubo Aulas, aulas para todos os tubos. Até mais, pessoal. Valeu!